O sistema de interpretação bíblica utilizado por aqueles que defendem o sábado e a sua guarda nos dias de hoje se resume no seguinte: os textos são escolhidos sem relação com seu contexto, é feita uma combinação desses textos em vários lugares diferentes da Bíblia, de modo a criar o resultado desejado, e se um determinado versículo tem um sentido positivo, fala que ele é a chamada lei moral, é uma invenção teológica, que seria os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Agora, se o texto tem um sentido negativo, então é falado que a Bíblia diz que é a lei cerimonial, que também é outra invenção teológica. Assim é montada uma arapuca teológica para enganar os mais incautos, aqueles que estudam menos. Um exemplo desse tipo de arapuca teológica, peguei um texto aleatório na internet, que diz o seguinte: somos salvos pela graça e pela fé em Cristo, mas quem ama Cristo vive no pecado? A resposta é claro que não, né? Vive matando, roubando, se prostituindo e fazendo compras no sábado. A salvação em Cristo não anula a lei, mas a confirma. O apóstolo Paulo disse, Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Nós vamos analisar agora o que realmente quer dizer esse versículo dentro do contexto da carta aos Romanos e não pegando versículos soltos e combinando aleatoriamente. Vamos fazer uma análise contextual de Romanos 3,31. Lei, ela vem do grego nomos e corresponde aproximadamente ao hebraico Torá. Em termos legais, Torá é um pouco mais amplo do que isso, mas em termos legais seriam os 613 mandamentos da Torá. E não também, como dizem supostamente, apenas os 10 mandamentos, a inventada lei moral. Qual é o contexto da carta aos Romanos? Em Romanos 1, Paulo faz a sua apresentação. Em Romanos 2, ele fala que perante Deus existe uma igualdade entre judeus e gentios. Fala que os judeus não são superiores aos gentios pelo fato de terem recebido a lei. Dizem que tanto judeu quanto gentio estão todos condenados diante de Deus e apresenta a doutrina da justificação pela fé. E ao final dessa apresentação da doutrina da justificação pela fé, aparece o versículo que nós estamos analisando. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Este versículo é usado largamente pelos defensores do sábado para dizer que a lei dos 10 mandamentos continua. O que são obras da lei? Obras da lei significa um estilo de vida judaico. E esse estilo de vida judaico inclui 4 coisas principais: a circuncisão, a guarda do sábado semanal, as restrições alimentares e a sujeição à Torá. Sujeição à Torá é a mesma coisa que estar debaixo da lei, que é a obrigação de fazer tudo o que está escrito na Torá. E qual que é o contexto de Romanos 3,31? É um bloco que a gente deve analisar a partir do versículo 27 até o 31, que ele começa dizendo: onde está a jactância ou o orgulho judaico? Não, o orgulho judaico é excluído. Por qual lei? Lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Então ele fala de 2 leis. E faz o contraste entre 2 leis. Ele relaciona o estilo de vida judaico com a lei das obras e relaciona a lei da fé em Cristo como excluidora do orgulho de ser judeu. Então a lei que é estabelecida no versículo 31 aqui, a partir do contexto que começa no versículo 27, é a lei da fé e não a lei das obras. Que seja ela a Torá com seus 613 mandamentos, ou sejam os 10 mandamentos junto com o sábado. E a preocupação de Paulo aqui não é anular a lei dos judeus, mas sim estabelecer a lei da fé para todo mundo, judeus e gentios. O orgulho de ser judeu, aquela jactância, é excluído pela lei da fé. Todos passam a ser iguais, judeus e gentios, e a prova final disso é que ele, no capítulo 4 ele continua falando da fé de Abraão. Então, quando ele fala aqui que estabelece a lei, ele está falando do estabelecimento da lei da fé, que está aqui no versículo 27, e no capítulo 4 ele começa a descrever a fé de Abraão. Concluindo, a fórmula que é utilizada pelos guardadores do sábado para interpretar Romanos 3,31 é a seguinte: nós temos uma chamada lei moral, que para eles é os 10 mandamentos junto com o sábado. Essa lei moral nos apontaria ao pecado e passaríamos a ter necessidade de Cristo.
Aí cremos em Cristo e somos justificados pela fé. Até aqui eles concordam na justificação pela fé. Só que feito isso, a gente passaria, como forma de santificação ou de agradecimento ou qualquer outro motivo, passaríamos então a guardar a lei moral, que são os 10 mandamentos, junto com o sábado. Qual que é o problema dessa forma de pensar? Onde é que está o erro? O problema é que o início e o fim desse raciocínio está na lei. Enquanto que a Bíblia nos diz exatamente o contrário. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei, que é a Torá, ela jamais foi estabelecida para os gentios. Nem mesmo no Velho Testamento. Nem mesmo na Bíblia hebraica. Os gentios nunca foram cobrados da Torá, nunca foram acusados pelos profetas de estarem violando a Torá, seja com os 10 mandamentos, seja com o sábado, nunca foram acusados disto, e a lei do Velho Testamento, a Torá, os 10 mandamentos, nunca foram estabelecidos para os gentios, nem no Velho Testamento. Quanto mais agora no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Não teria o menor sentido estabelecer a Torá no Novo Testamento após a vinda de Cristo. Esta é a interpretação correta de Romanos 3:31.